Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Os padres católicos chegaram 136 anos depois da morte de Patrício. Muitos ingleses, eles resistiram ao catolicismo, mas finalmente foram forçados a recebê-lo pelo Sínodo de Wiltshire, no ano 664. Agiais Bastipal. Os britânicos preservaram a fé que tinham recebido, incorrupta, inteira, em paz e tranquilidade, até o tempo do imperador Dioclésio. Veja, os montanistas novacianos, que duraram até o século VIII, em Ásia Menor, África e Europa. Os donatistas, especialmente no norte da África, existiram desde o começo do cristianismo, mas foram expelidos por causa do seu líder, Donato, no ano 311, depois de Cristo, durante até o século VII. Foram os primeiros a sofrer pelo princípio Constantino, isto é, pela união do Estado com a religião cristã. 411 e 415 depois de Cristo. O clímax da divisão veio com o debate entre eles. Os bispos Agostinho e Aureliano, que tentaram forçar todos os cristãos, uniram-se debaixo da proteção do Estado. O magistério decidiu naturalmente que Agostinho tinha razão. No fim, o imperador declarou que todos os donatistas não tinham direito nenhum como cidadãos e proibiu todos a resistir aos seus cultos. Donato declarou aos comissionários que tem um imperador com a igreja. Os donatistas e os anabatistas que vieram depois eram iguais em sua doutrina e prática. A Idade Média, de 476 a 1453 depois de Cristo. Grandes mudanças no cristianismo e na civilização ocidental. A 330 depois de Cristo, a capital do Império Romano foi transferida para o leste, isto é, Constantinopla. 476 depois de Cristo, Roma caiu, o poder eclesiástico manteve o controle sobre o oeste, no meio da isolacionismo feudal. Era o único poder unificador. O Papa, ele assumiu o poder e a glória do Império, abrindo elas para os outros erros e culminando no Santo Império Romano. O Papa coroou reais. Iniciou-se a Santa Cruzada e fez guerra para impor suas leis. Instituiu um sistema universitário para controlar o pensamento e a liderança do povo, trazendo a renascença com seu humanismo escolática, cheia de filosofia e lógicas gregas. 493 depois de Cristo, os ostrogodos conquistaram a Itália. 527 a 565, o reino de Justiniano, que livrou a Itália dos ostrogodos, restaurou o poder do Papa. O nascimento de Maomé, 682 depois de Cristo, sua morte. 668 depois de Cristo, perseguição no paulicianos eram anabatistas. Muçulmanos invadem a Espanha em 732 depois de Cristo, foram vencidos em Tours, França. 800 depois de Cristo, Carlos Magno, coroado rei do Santo Império Romano. 1096 depois de Cristo, a primeira cruzada
Em 1099 depois de Cristo, Jerusalém conquistada. 1271, 1295, as viagens de Marcos Polo. 1309, 1377, o trono papal levado a Vicom, França. 1378, 1406, a ascensão papal com dois papas rivais ao mesmo tempo. 1453, Constantinopla cai nas mãos do Império Otomano, turco. As igrejas verdadeiras neste tempo são, além dos grupos já mencionados, vieram à tona outro como Pauliciano, século VII, século XVI. Este grupo merece atenção especial. Era a corrente principal dos crentes verdadeiros. Antes do século VII, na região das montanhas de Tauru, em Turquia ou Ásia Menor, foram perseguidos, levaram sua fé a muitas outras terras. Havia alguns contatos com os montanistas novaciano mais cedo. Em 752 d.C., foram transportados pelo imperador Constantino V, lugar chamado hoje de Bulgária. No ano 842 d.C., a imperatriz grega Teodora matou mais de 100.000 paulicianos. Em 1970 d.C., o imperador João deu-lhe a liberdade a ele e estabeleceu o Estado Livre de Tríplice e Armênia, deu liberdade religiosa a todos os cidadãos, que durou 150 anos. Durante esse tempo, esses crentes levaram o evangelho a toda a parte da Europa Oriental. Foram forçados depois a fugir para a Síria, Palestina, onde foram conhecidos como Sábias ou Batista. Na conquista latina de Constantinopla, em 1204, foram mencionados uma colônia de paulicianos, acharam em Armênia Russa em 1828. Um documento antigo chamado de Chave da Verdade foi descoberto em Armênia por F.C. Konabeari e publicou em 1898 e mostra a doutrina dos paulicianos. Eles creram na doutrina seguinte: igualdade, pastores, falta de hierarquia. Rejeitaram o batismo infantil, batizaram todos os membros que vieram de outras igrejas. Ceia restrita, membros tinham que ser regenerados. Vaidoso, Navarre, Valdes, Valenses, Valdeci, século V ao século XVI. Valdoso, francês, Valdes, Valeses, Valdaz, italiano, espanhol significa povo dos vales. Eles eram valdelenses. A constante perseguição pelo governo de Roma e Constantinopla fez com que os vários grupos dos crentes verdadeiros fugissem para a montanha, principalmente dos Alpes, por exemplo. Piemontes. Não tem sua origem Peter, mas ele recebeu este nome deles. Valdenense é o nome genérico, como o nome batista de hoje. Os valdenses foram divididos em dois tipos, os radicais e os moderados. Também tinha os antigos modernos, que deixaram a Bíblia e se transformaram em protestantes. Albigeneses, até o século XVI no sul da França, desde o começo, mas usado outros nomes, tinham relações com os paulicianos. Bogomilos, amigos de Deus, século IX a XVI. São paulicianos que migram para a Bulgária, Bósnia, por causa da perseguição. Espalharam a palavra no oeste e na Europa. Sua influência se estendia no Mar Atlântico até o Mar Negro. Paterino, no século IX ao XIII, na Itália, somente Milão e Turino. Petropulsiano, no ano 1110 depois de Cristo, resistiam. Erixiano, no ano 1135 depois, resistiram.
irmãos boêmios. Boemia, hoje conhecida como Eslováquia, fica na Europa Leste Central. O cristianismo entrou no tempo de Paulo, nos anos 711 a 732 d.C. Alguns valdos fugiram da perseguição na Espanha e França e ficaram nesta região também. Os borgimônios e os paulicianos vieram ao tempo do Teodoro, em 842 d.C. Depois saíram para outros lugares no meio do século 9 a 15, os irmãos boêmios mantiveram contato e comunhão espiritual com os outros grupos, somente os vandeses, Leonardo, século 14 a 15. Walter Lorlardes Barbie, o pastor de Valdernes, em Holanda, foi à Inglaterra no tempo do rei Eduardo III, evangelizou muito. O historiador disse, mais do que a metade do povo da Inglaterra. Em poucos anos foram Leonardos. Veja outros historiadores ingleses como Wesley, História Anglica. Suas doutrinas são batistas. 2. Lourdes foi queimado em 1320 d.C. Isso aconteceu 200 anos na Inglaterra, antes da Reforma Protestante. Muitos dos seus discípulos tomaram o nome de Highcliffe. Não há documento que prova que era batista, mas alguns historiadores creem que era um teólogo influenciado muitos pelos Leonardos. Eles prepararam o terreno para a expansão do batista em Inglaterra. Século 14 ao 17 d.C. A época da Renascença e Reforma. 1433, 1453, o fim da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Também os turcos tomaram Constantinopla. 1497, 1499, depois de Cristo, Vasco da Gama navegou para a Índia. 1500, depois de Cristo, descoberta do Brasil. 1509, reino de Henrique VIII na Inglaterra. 1517, Martinho Lutero publica suas 95 teses. 1519, a reforma na Suíça. 1532, Henrique VIII separa a igreja anglicana do controle romano. 1620, depois de Cristo, peregrinos foram para o Mundo Novo. 1638, a primeira igreja batista na América do Norte. As igrejas verdadeiras neste período. Anabatista, rebatizadores. Desde os novacianos, que quem batizava de novo era anabatista. Anabatista rejeitaram o batismo infantil ou as pessoas não crentes. É verdade que no tempo da Reforma Protestante, todos que rejeitaram as igrejas estatais oficiais foram chamados de anabatista. E no meio deles tinham igrejas falsas e radicais, como no dia de hoje. O apelido evangélico inclui igrejas diferentes, como pentecostais, carismáticos, etc. Havia pesos da Anabatista como Tomás Musse, que liderou uma revolta política, mas nunca foi batista, morreu luterano. As doutrinas do Anabatista eram batista. Os anabatistas do tempo da Reforma eram descendentes dos aldeses, noviciano, albigêneses, irmão boêmio, etc. O pai da história eclesiástica moderna, John Nelson Moss, moderna, era luterano. Ele escreveu sobre os anabatistas, a origem dos anabatistas e perdida nas profundezas remotas de antiguidade, antes da antecedência de Lutero ou Calvino, já escondidos em quase todos os países da Europa. Pessoas que
tenazmente aderiram os princípios do batista holandeses modernos. Alguns historiadores, os batistas ingleses, alguns historiadores que querem provar que os batistas são fruto da reforma protestante dizem que começaram com o movimento brownista ou separatista. Já havia a igreja primitiva em Inglaterra com as novas doutrinas antes da chegada do catolicismo, muito antes da reforma, da formação da igreja anglicana, onde os separatistas congregacionistas saíram. Jonathan Edwards escreveu: Deus teve prazer em manter uma sucessão ininterrupta de muitos testemunhas durante o tempo todo, em Alemanha, França e Bretanha. Muitos crentes do continente procuraram refúgio na Inglaterra. Nos tempos medievais, o arcebispo reclamou contra ele, dizendo que a Inglaterra, para propagar o evangelho, foram achados em Herefordshire. Depois da chegada do missionário católico, os batistas já existentes foram divididos em dois grupos, os velhos e os novos. Muitos dos velhos, por causa da perseguição, ficaram nas montanhas de Gales. Sua história é muito empolgante, especialmente os irmãos dos pastores dessa região foram para a América. Além dos irmãos que vieram do continente, a esses batistas velhos, havia outro descendente dos... As igrejas batistas foram divididas em dois tipos, teologicamente. Tipo calvinista, havia possível influência dos puritanos e outros protestantes, inclusive que separava a igreja episcopal anglicana. Letra B, tipo geral, creram que Jesus morreu para todos, rejeitaram alguns pontos do calvinismo. Amém, glória a Deus. Aqui nós terminamos o módulo 6, a história da igreja.